Olá, olá, criançada, tudo bem com vocês? E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é matemática. E o que vamos estudar hoje, professora Érica? Hoje nós vamos estudar subtração sem reagrupamento. E eu vou mostrar para vocês essas 4 ideias de subtração. Essas 4 ideias de subtração são ideia de retirar, ideia de completar, ideia de comparar e ideia de separar, tá certo, criança? Mas não se preocupa porque a subtração é muito fácil. Então, ou você vai retirando, ou você vai comparando, tá certo? Ou vai completando. E assim nós vamos trabalhando de forma mais lúdica a nossa subtração, que não é muito difícil, é muito fácil, certo, criança? Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos àquelas recomendações básicas que no qual sempre falo. Deixe sempre em mãos o material didático, que são os livros de vocês. Vamos colocar também lápis, borracha e uma garrafinha com água, tá certo? Vamos procurar fazer sempre as atividades em um ambiente bem tranquilo, para que assim vocês possam assimilar melhor esse conteúdo. E assimilando melhor esse conteúdo, lógico que vocês vão ter resultados nota 10, tá certo? Mas agora eu tenho que dizer para vocês que eu vou corrigir com vocês, certo? A nossa atividade da aula anterior, que foi a adição com reagrupamento. Então, venham comigo que eu vou mostrar para vocês o que vocês conseguiram acertar, tá certo? Então, me acompanha. Bem, criançada, uma das nossas atividades de matemática da aula anterior foi a competição desses 2 carrinhos de corrida, que no qual a gente deveria fazer essa disputa aí através da soma para ver quem ia chegar primeiro, se é o carrinho azul ou se é o carrinho vermelho. Para isso, nós teríamos que fazer alguns cálculos. Por exemplo, 6 mais 6 são 12. 12 mais 9, resultado 21. 21 mais 12, resultado 33. Aí segue a seta, ó. Certo? Mas, professora, por que tem esse 44? Porque nós somamos 33 mais 11, que deu 44. 44 mais 14, 58. 58 mais 10, 68. Aí segue a setinha. 68 mais 4, 72. 72 mais 12, 84. 84 mais 17, 101. Agora vamos ao carrinho azul. 6 mais 6 são 12. 12 mais 8 são 20. 20 mais 5, 35. 35 mais 9, 44. 44 mais 11, 55. 55 mais 13, 68. Segue a seta azul. 68 mais 7, 75. 75 mais 8, 83. 83 mais 15, 98. Então, vamos verificar quem venceu de acordo com a maior pontuação. O que ultrapassar o número 100. Então, o carro vermelho ultrapassou. Ele ficou com 101. Então, o vencedor foi o carro vermelho. Ok, crianças? Vamos à próxima questão. Faça trocas necessárias e efetue as adições. Vamos nós. Eu tenho aqui 33 mais 38. Eu armei no modo prático no meu quadro de valor. Ok? Então, temos aqui 33 mais 38. 3 mais 8 são 11. Coloca 1, reagrupa o outro 1. 3 mais 3 são 6. Com mais 1 reagrupado, ficou 7. Certo, criança? Próximo. Tenho 234 mais 173. 4 mais 3 são 7. 3 mais 4, 10. Coloca o 0 na dezena. Reagrupa 1 na centena. Olha só ele reagrupado. 2 mais 1 são 3. Com 1 reagrupado, 4. Resultado deu 407.
Próximo. Eu tenho aqui 167 mais 36 mais 29. 7 mais 6 são 13. 13 mais 9 ficou 22. 22 coloca 2 e reagrupa 2, certo? E agora eu vou calcular as dezenas. 6 mais 3 são 9. 9 mais 2, 11. 11 com 2 reagrupado, o resultado foi 13. 13, coloca 3, reagrupa 1. 1 mais 1, 2. E teve como resultado 232. Agora, a segunda questão, ele pedia para que vocês calculassem, tá certo? Essas adições no caderno. E aí ficou 12 mais 29 mais 23, o resultado deu 64. 75 mais 16 mais 7, o resultado deu 98. 90 mais 37 mais 8, o resultado deu 135. 8 mais 36 mais 25, o resultado deu 169. 371 mais 298, o resultado deu 669. F, 219 com 245 mais 36, resultado deu 500. G, 521 mais 279, resultado deu 800. H, 169 mais 32 mais 221, o resultado deu 407. Então, acompanha comigo que nós vamos corrigir esses valores na lousa, criança. Questão 2, certo? Da atividade anterior, que pedia para que vocês calculassem no caderno. Então, já deixei todos armados no modo prático e vamos lá corrigir cada opção. Opção A, eu tenho 12 mais 29 mais 3. 9 mais 2 ou 2 mais 9... Vamos lá, tem um 9, acrescento 2, 9, 10, 11. 11 mais 3, 11, 12, 13, 14. Então, coloco 4 e vou reagrupar 1. E aí, eu vou somar. 2 mais 2 são 4, 4 mais 1 são 5, 5 mais 1, 6. O resultado deu 64. Opção B, 5 mais 6, 5 mais 6, certo? Tem um 6, aí conta a partir do 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 7, 11 mais 7, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, o 18 eu vou colocar o número 8 e o 1 eu vou reagrupar. Ok? Sobe 1, eleva 1, sobrou. 7 mais 1 são 8. 8 com mais 1, resultado é 9. Ficou com 98. Opção C. 0 mais 7 são 7. 7 mais 8, coloca 8, ó, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou agora colocar o número 5 e vou reagrupar 1. 9 mais 3, 9. 10, 11, 12. Com 1 que ficou reagrupado, ficou com 13. E aí, eu coloco aqui, resultado 135. Próximo. 8 mais 6 mais 5. 8 mais 6, vamos lá. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mais 5, 14. 15, 16, 17, 18, 19. Coloco o 9, vou reagrupar 1. 3 mais 2 são 5. 3, 4, 5. Com 1 que reagrupou, 6. Esse 1 não tem ninguém para somar, vou descer o 1. E o resultado deu 169. Opção E.
371 mais 298. 1 mais 8 são 9. 7 mais 9, 7 mais 9. Coloco 9 dedos. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora, coloca 6, reagrupa 1. 3 mais 2 são 5. 5 mais 1, 6. Resultado, 669. Próximo. 9 mais 5, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Com mais 6, 14 mais 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Coloca 0, vou reagrupar 2. 1 mais 4, 4, 5. 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2, 8. 9, 10. Coloco 0, vou reagrupar 1. 2 mais 2 são 4. Com 1 reagrupado, ficou 5. Resultado deu 500. Próximo. 1 mais 9 são 10. Coloca 0. Vou reagrupar 1. 2 mais 7 ou 7 mais 2, tem um 7. Coloco 2, 7. 8, 9. Com 1 que reagrupou, 10. Desço 0 e vou colocar 1 aqui em cima, porque ele reagrupou. 5 mais 2 são 7. 7 mais 1, 8. O resultado deu 800. Então, criança, dessa forma, resolvemos a questão 2. Agora, vamos à questão 3, que ele pede para que vocês calculem mentalmente, ok? Vamos lá? E então, crianças, nessa terceira questão, nós temos que calcular mentalmente como o Luan calculou, ok? O que foi que ele fez? Ele fez uma decomposição dos algarismos. Então, cada algarismo ele teve a decomposição. E aí, ele fez o seguinte, olha. 35, ok? 35 é 30, certo? É 35. É 35. 47 é 47. O que é que ele fez aqui nesse momento? Nesse momento, ele agora teve a ideia de somar somente as dezenas. E agora ele fez a soma das dezenas. Ele pegou, juntou o 30 com 40, 3 mais 4 são 7, e aí eu vou descer esse 0. E depois ele pegou o 5 e o 7. E aí somou 5 mais 7, 5 mais 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o resultado de 5 mais 7 são 12. E juntou esses dois valores. 70 com 12, resultado deu 82. Ok, criança? Agora, vamos aqui à opção C. A opção C. 15 é 10 com 5, 48 é 40 com 8. Aí ele vai juntar esses dois valores. 10 mais 40, 50. 5 mais 8, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, ok? 5 mais 8 são 13. Aí soma. 50 mais 13, 63. Certo, criança? Próxima, opção D. 27 é 20 mais 7. E 37 é 30 mais 7. E aí ele soma. 20 mais 30 é 50, certo? 20 mais 30, resultado 50. E 7 mais 7, o resultado vai dar 14. 7 com mais 7, ó. Mais 7, ok? Peraí que o dedo da tia tá tudo ocupado. Com mais 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 7 mais 7, 14. E aí ele juntou 50 mais 14, eu tenho como resultado 64.
Nessa questão é 36. Eu decompondo, fica 30 com 6 e 48. 40 mais 8. E agora a gente vai calcular só as dezenas. 3 com 4 são 7 e eu vou descer o valor 0. Agora vamos à unidade. 6 mais 8, 6 mais 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Crianças, aí 14. Eu vou juntar os 70 mais 14, que deu 84. E é dessa forma que vocês deveriam ter respondido cada opção da questão 3, tá certo, crianças? E agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a nossa aula, mostrar para vocês a primeira ideia da subtração. Então, venham comigo que eu vou mostrar aqui no livro de vocês, tá bom? Bem, criança, para a nossa aula de hoje, que fala um pouco sobre subtração, ok? Na página 129, vamos aí estudar um pouco sobre esse assunto. Então, você já sabe que usamos a operação chamada subtração para tirar uma quantidade de outra. Ao resolver problemas do dia a dia, é possível perceber que a subtração se liga a 4 ideias. E agora nós vamos trabalhar em cima da primeira ideia. Essa primeira ideia é exatamente a ideia de retirar, gente. E aí diz o seguinte: de uma embalagem com 12 ovos, 2 ovos estavam quebrados. Quantos ovos foram aproveitados? Então, a embalagem tinha 12 ovos e 2, olha só, 2 ovos estavam quebrados. E aí, deu para aproveitar quantos ovos? Então, é nessa ideia que nós vamos agora trabalhar, que é a ideia de retirar. Vamos lá? E aí, criança, eu tenho aqui, certo? Desenhei até uma embalagem com 12 ovos e percebam que 2 estão quebrados. 2 ovos estão quebrados. Isso quer dizer quantos ovos eu vou aproveitar dessa embalagem. Nesse caso, eu vou retirar. Vou retirar quantas quantidades? Esses 2 ovos que no qual estão quebrados. E aí eu tenho 12 ovos e preciso retirar da embalagem 2 ovos. Vejam só. E agora eu posso armar esse mesmo procedimento de cálculo. Eu posso armar no modo prático, eu posso armar, certo? No QVL, quadro de valores de lugar, para poder assim eu já trabalhando as ordens adequadamente. E aí, se eu for trabalhar o quadro de valores, vou colocar dessa forma, dezena e unidade, e vou organizar esses valores em cada ordem. 12, 2 unidades, uma dezena. 2, 2 unidades. Sinal de subtração, ok? E aí, eu tenho 2 e retiro 2. Eu tenho 2. Retirei esse 2. Fiquei com quantos? Com nenhum. 0. Ok? Fiquei com 0. E agora, tenho 1. Não tem ninguém para subtrair com 1. Ele logo vai descer. Isso eu já sei que retirando esses 2 ovos, só vai ser aproveitados 10 ovos, ok? Então, essa é a ideia de retirar. Por exemplo, comprei 25 fivelas. Comprei 25 fivelas. E quebrei quantas fivelas? Quebrei 4. Quantas fivelas me restou? Quantas fivelas eu pude aproveitar? Então, eu faço o cálculo da seguinte forma. Vou colocar aqui, certo? Vamos lá. 25 menos 4. Eu tenho 5.
Vou retirar 4. 1, 2, 3, 4. Me restou 1. E esse 1 eu vou colocar aqui. E a dezena, como não tem nenhum valor para subtrair, ele vai descer. Pronto. E aí, restaram para a minha coleção de fivelas somente 21 fivelas, ok? Restaram 21 fivelas. E é dessa forma que eu vou calcular a subtração sem reagrupamento com a ideia de retirar. Agora eu vou mostrar para vocês como seria a ideia de completar. Vamos lá? Agora vamos trabalhar a ideia de completar. Na ideia de completar, eu sempre vou perguntar quanto falta, tá certo? Por exemplo, nesta página do álbum cabem 8 figurinhas. Danilo colocou, tá certo? Ele só colou 2 figurinhas. Então, quantas faltam para a página ficar completa? Se ele só colou 2, e nós vamos verificar quantas figurinhas faltam para que ele complete essa página. Então, vamos aqui acompanhar comigo. Então, vamos aqui. Essa ideia é a ideia de completar, tá certo? Ele tinha um álbum de figurinha, ele só colou 2 figurinhas, ok? E restava as outras figurinhas para completar a página do álbum. E aí eu posso dizer para vocês que nós podemos fazer o cálculo da seguinte forma. Coloco 8, certo? Menos 2. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2. Para chegar a 8, falta quanto? Eu tenho 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, faltam 6. Então, é nesta forma que eu vou calcular a subtração, certo? Para completar aquele valor que está faltando. Então, aqui nesse cálculo, faltam 6 figurinhas, certo? Ok? 8 menos 2 igual a 6. Faltam 6 figurinhas para completar o álbum. Vamos lá, vamos perceber aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? Agora eu tenho mais 2 exemplos no qual nós vamos fazer esse cálculo através da ideia de completar. Então, vamos aqui. Então, eu tenho 3. Para chegar a 4, falta quanto? 3 para chegar a 4, olha só. 3. 3. Próximo seria 4. Então, só me resta 1, ó. 3. 3, eu vou subir somente 1. Então, 3 para chegar a 4, falta 1. 1 para chegar a 2, também falta 1. Então, logo eu sei que 24 menos 13 são 11. Próximo. 6 para chegar a 8, novamente, tem um 6. Para chegar a 8, 6, 7, 8. 2. Ok, criança? Então, sempre vai ser dessa forma, certo? Para completar, vocês vão verificando. Falta quanto para chegar ao número que eu quero, certo? Vão contando nos dedos, porque essa forma da gente procurar o resultado nos dedos é uma das técnicas que a gente já usa há bastante tempo, que funciona bastante. Então, pode usar os dedos para contar, tá certo? Então, vamos à próxima ideia, que é a ideia de comparar. Então, vamos aqui comigo. Ideia de comparar, tá certo? Então, criança, agora vamos para a ideia de comparar. Juca tem 13 bolinhas de gude, tá certo? Luiz tem 11. Então, vamos comparar quantas bolinhas Juca tem a mais que Luiz. Olha só, Juca tem 13 e Luiz tem 11. Então, acompanha comigo, tá certo? Vamos fazer o cálculo para ver quem tem a mais. E então, crianças, vamos aqui, certo? Na subtração sem reagrupamento, agora com a ideia de comparar. Quanto a mais? Então, nós temos aqui, a gente quer saber, o Juca, ele tem 13 bolinhas de gude, tá certo? E o Luiz tem 11. Então, nós queremos saber quanto a mais o Juca tem
de luz. Quantas bolinhas de gude a mais? Então, eu trouxe aqui o cálculo, eu já fiz aqui a armação desse cálculo da subtração no quadro de valores de lugar, certo? E eu vou começando pela unidade, tá certo? 3 menos 1, tenho 3, retiro 1, ficou 2, ok? 2. Próximo, eu tenho 1 e retirei esse 1, ficou com 0, ok? E aí, dessa forma, eu descobri que o Juca tem a mais do que o Luiz, 2 bolinhas de gudes a mais. Próximo, aqui eu tenho um cálculo também que é para fazer, para a gente ter noção e aprender mais. 36 menos 24. Como é que eu vou fazer? Eu tenho 6 e retiro 4, certo? Tenho 6, vou retirar 4. 1, 2, 3, 4. Só me restou 2. Então, aqui vai ficar 2. E agora, vamos à dezena. Tenho 3, retiro 2. Tenho 3, retiro 2. E ficou somente 1. 3 menos 2, 1, ok? Posso também fazer aquela opção de ideia de comparar, né? Então, vamos ver como é que fica próximo, usando a outra ideia, certo? E aí, tenho 6 menos 3. Quantos falta? 3 para chegar a 6. Falta quantas unidades? De 3 para chegar a 6, ainda faltam quantas unidades? 3, 4, 5, 6. Então, faltam 3. Eu tenho 5 menos 4. 4 para chegar a 5. Falta quantos? Então, 4 para chegar a 5. Olha só falta esse que está aqui. Então, falta 1. Logo, eu sei que 56 menos 43 tenho como resultado 13. Tá certo, criança? E agora eu vou mostrar a nossa última ideia da subtração, que é a ideia de separar. Vamos lá? E aí, criança, vamos agora à ideia de separar. A Aline tem 6 bonecas. Dessas bonecas, ela vai separar 2 para doar a uma criança. Quantas bonecas sobrarão? Então, aqui nos diz que sobrarão 4 bonecas. Para isso, para termos certeza, vamos fazer esse cálculo, tá certo? Então, criança, nossa última ideia é a ideia de separar. Então, percebemos que a Aline tem 6 bonecas e ela vai separar 2 para doar para uma criança. E aí, eu tenho 6, tenho 6 e vou retirar 2. Com quantas bonecas a Aline ainda ficou? Ela ficou com 4 bonecas, ficou com 4 bonecas. Agora, eu trouxe outras sugestões, tá certo? De subtração, para que assim nós podemos ampliar mais esse conhecimento. E aí, eu tenho 16 menos 12. E aí, como é que eu vou calcular? Tenho 6 e vou tirar 12, tá certo? Eu tenho 6 e vou separar esses dois. Então, vamos lá. Tenho 6, separei 2, fiquei com 4. Muito bem. E agora, eu tenho 1 e separei esse 1. E aí, fiquei com algum? Não, certo? Porque 1 menos 1 são 0. 1 menos 1 é 0, ok? 28 menos 14. Tenho 8 e vou separar 4. 1, 2, 3, 4. Ficou com quanto? 1, 2, 3, 4. Mais 4, né? Então, 8 menos 4, resultado 4. Eu tenho 2 e vou separar 1. Olha só o resultado. O resultado deu 1. Eu tenho 2 e vou separar esses 2. Fiquei com quantos? Nenhum. 0. Eu tenho 3 e vou separar 1. Olha só, quanto restou?
2. Ok, criança? Então, é dessa forma que a gente trabalha a subtração. Eu vou mostrar como a gente trabalha a subtração com o material dourado, tá certo? Vamos lá? Olha só, no material dourado, eu tenho 28, 2 barras e 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 15. Tenho uma barra, que é uma dezena, 10, mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, formou 15. Então, eu quero retirar de 28, eu quero retirar 15. E aqui nós temos o 28, eu vou retirar 15. 5 unidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e uma dezena. E aí, o que me restou? Me restou isso, ó, uma barra e 3 unidades, que no total deu 13, ok, crianças? Agora, próximo. Olha só, aqui eu posso dizer para vocês que são os termos da subtração. A subtração também existe os termos, e esses termos são minuendo, subtraindo e diferença, certo? O 28 é o minuendo, o 15, o subtraindo, e o 13 é a diferença do cálculo da subtração. Então, eu posso dizer para vocês que numa subtração, ao armar a operação na vertical, as unidades devem ficar embaixo das unidades. Olha só, 8 embaixo de 5. As dezenas embaixo das dezenas, 2, certo? E 1, um abaixo do outro. As centenas embaixo das centenas e assim por diante. Criança, eu quero dizer para vocês que toda vida na subtração, o valor maior vai ficar sempre armado no minuendo, certo? Sempre o valor maior vai ser no minuendo. Por exemplo, se eu tiver o 48, ok? 48 menos 15. Então, o 48, ele é menor do que 15, certo? 48, ele é menor do que 15. Logo, esse 48 vai ficar aqui e o 15 embaixo, certo? Sempre o maior valor vai ficar no minuendo, vai ficar em cima, ok? Ficará sempre aqui em cima. E aí, eu posso dizer para vocês aqui, ó, para fazer a operação, subtraia unidades de unidades, dezenas de dezenas, centenas por centenas e assim por diante. Observe os exemplos. Olha só, crianças, temos exemplos aqui. 7 menos 5, então eu vou colocar unidade abaixo de unidade. Olhando que o minuendo é 7, o valor maior, fica em cima, e o subtraindo fica embaixo, que é o valor menor. Tenho 7, tiro 5, ficou 2. Eu tenho 5, para chegar a 7, me faltam 2, ok? Vamos aqui às dezenas, ó. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. E aí, vocês vão verificar que o valor maior fica no minuendo. Olha só, 26. 26 menos 15, que é o subtraindo, certo? Professora, por que desses nomes? Esses nomes são os termos da subtração. Cada operação tem os seus termos, tá certo? E no caso, como estamos trabalhando subtração, os termos da subtração são esses. Novamente, eu vou mostrar aqui para vocês. Minuendo é a primeira parte de cima. Subtraindo é a parte de baixo. E a diferença é o resultado, é o cálculo, tá certo? E aí, lembrando sempre que no minuendo vai ficar o valor maior, ok, crianças? Agora, eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui. Bem, criança, essa é a atividade de vocês na página 131, tá certo? Vocês deverão observar essa reta numérica. Então, vamos lá. A reta numérica, ela inicia do número 30 e termina no número 50. Mas eu quero que vocês percebam que nessa reta, ela tá marcada a partir do 31, tá certo? E ela termina no 47. E aí, eu quero que vocês respondam o seguinte questionamento da pergunta 1.
As marcações em azul começaram no número... Então, ele está perguntando que começou, ó. Tá vendo que a setinha está sempre dizendo, ó, menos 1, menos 1, menos, todo tempo menos 1. E olha só de onde ela iniciou, porque a seta está virada na ordem decrescente. Então, de onde começou a contagem? Olha só, tá certo? Olha aqui. Ele iniciou desse número, então, vocês vão responder. Começaram no número, ok? Coloca aqui. E contamos quantas unidades? Então, vocês vão contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades, tá certo? No sentido contrário, como se fosse na ordem decrescente, ao indicado pela seta até chegarmos no número que foi. Agora, vocês vão ter que perceber que foi de menos 1, menos 1, menos 1, até chegar no número. Que número foi esse que ele chegou? Número, estão vendo? Então, vocês vão colocar esse valor aqui, chegarmos ao número... Tá certo? E aí, a subtração, ela foi realizada como, professora? Da seguinte forma. 47 menos, foram quantas unidades que eu coloquei aqui? 47 menos esse valor que eu coloquei aqui, ó, 47 menos, tá bom, gente? Então, é essa a resposta da opção A. Opção B. Vamos aqui continuar a nossa observação na seta. Ela inicia do 65 e termina no 85. Então, percebam que ela vai realmente na ordem decrescente, certo? No sentido contrário. As marcações em verde começaram no número... Onde foi que começou? Olha só esse número, tá certo? E aí, o que é que ele quer? E contamos quantas unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 unidades. Chegarmos ao número, qual foi o número, o último número que chegou? O 70 e... Exatamente, vai colocar aqui. E qual foi a subtração que nós formamos? Vocês vão pegar esse valor, 85 menos 13, que é exatamente a subtração que foi realizada, ok, crianças? Questão 2. Agora é sua vez de testar o conhecimento, tá certo? Vamos testar o conhecimento de vocês. Vamos calcular mentalmente. Ah, tia Erika, eu não sei calcular mentalmente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essas continhas no caderno, tá certo? Vamos fazer essas continhas no caderno, que aí não precisa vocês calcular mentalmente. Quem já sabe calcular mentalmente, coloca a resposta. Quem não sabe, vamos organizar essas continhas no QVL ou no modo prático, tá certo? Por exemplo, 60 menos 40. Sempre unidade abaixo de unidade e dezena abaixo de dezena. Lembrando que o valor maior vai ficar sempre no termo minuendo, em cima, tá bom, crianças? E aí, eu vou agora mostrar o restante da atividade para vocês. E então, criança, temos aqui, certo? Atividade resolvendo os problemas, ok? Nesse caso, vamos estar trabalhando aqui um pouco de adição, tá bom? Só para a gente lembrar como é que calculamos a adição, certo? Organizando esses números na ordem que elas são favoráveis, colocando no modo prático essas continhas. E temos aqui a primeira. Na festa de encerramento do ano letivo, na escola estavam presentes 304 responsáveis, ok? 304 responsáveis. E aí, vou colocar, ó, 304. Então, 160 alunos e 12 professores.
E agora, gente, o que é que vocês deverão fazer? Vocês deverão calcular, tá certo? Calcular na adição esses valores. 4 mais 2, aí vão contando no dedo. 4, 5, 6, ok? E aí vai para a casa da dezena, segunda ordem. 6 mais 1, tenho 6. Com mais 1 são 7. E vai calculando na moda prático. E vai calculando no modo prático. Segunda, observe a placa de aviso de um ônibus. E ele diz que tem 54 passageiros sentados e 25 passageiros em pé. Qual é a lotação máxima desse ônibus? Então, vocês vão somar 54 mais 25, tá certo? Terceira, quais números estão apagados? Uma dica, a soma das parcelas em linha reta é sempre 15. Então, vamos lá. 8 mais 2 são 10. 10 para chegar a 15, falta quanto? Faltam 5. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 5. Agora, 1 mais 8 são 9. 9 para chegar a 15, falta quanto? 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, vocês vão acrescentar esse número aqui nesse quadrinho, tá bom, crianças? Então, é dessa forma que vocês deverão responder a atividade questão 3. Próxima página, página 121. Eu tenho aí, Júlio, vamos lá, observar aqui. Vou descer um pouco. Júlio quer acrescentar 28 novos chaveiros à coleção dele, que já tem 51. Então, vocês vão somar, certo? 28 mais 51, tá bom, crianças? Para saber com quantos ele ficará. Questão 5. Patrícia e a equipe dela participaram de uma partida de vôlei, certo? Patrícia e uma equipe dela participaram de uma partida de vôlei. No primeiro set, professora, o que é set? Então, set é cada segmento em que se divide uma partida de alguns esportes. Uma partida de vôlei pode ser dividida em 3 sets, ok, crianças? Então, no primeiro set, a equipe marcou 12 pontos. No segundo set, ela marcou 22 pontos. E no terceiro, 14 pontos. Então, o que é que nós vamos fazer? Opção A, quantos pontos a equipe de Patrícia marcou nos 2 primeiros sets? Então, quais foram os primeiros sets? Então, eu tenho aqui 12, ok? Mais 22. E aí, vocês vão somar para saber quantos pontos ela fez. Opção B. Opção B. Quantos pontos foram marcados nos 3 sets? Então, vocês vão somar 12 mais 22 mais 14. Ok, crianças? Vamos à questão 6. Arnaldo plantou em um grande terreno 36 mudas de ipê amarelos e 62 mudas de ipê roxos, certo? 62 mudas de ipês roxos. A. Elabore uma pergunta para essa situação, de modo que, para respondê-la, é necessário efetuar uma adição. E aí, eu posso dizer para vocês que, vou dar uma dica. Arnaldo comprou um terreno onde ele plantou 36 mudas de ipê e depois acrescentou mais 62 mudas de ipês roxo. E aí vocês vão organizando, gente. Resolva o problema e escreva a resposta encontrada, tá certo? Então, essa foi a tarefa de vocês, ok, crianças?
E agora, crianças, vocês vão ficar em casa, tá certo? Com as atividades para ampliar o conhecimento de vocês. Não esqueçam de fazer o cálculo no caderno, tá bom? Para que assim vocês possam trabalhar esse assunto que foi subtração, tá certo? E aí, depois de realizar a atividade, tira aquela foto bem bonita e envia para as professoras, tá bom, criançada? Eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e até a próxima!